Olá, gente! Estamos voltando aqui para o segundo vídeo aula, nossa segunda aula. Eu sou o Sargento Pereira, da Coordenadoria de Integração Comunitária e Direitos Humanos da Polícia Militar da Paraíba. Sou formado em Psicologia com especialização em Criminologia e Psicologia Criminal. Há bastante tempo, desde quando eu era soldado, já no meu ingresso na polícia, comecei a estudar a filosofia de polícia comunitária. Já nos anos 90, quando tivemos os primeiros passos de polícia comunitária na Paraíba, eu já estava inserido nesse debate. Vamos dar início agora ao nosso segundo vídeo, a partir do último, né? Vou passar aqui para os slides. Só um segundinho. Espero que todos estejam bem. Saúde e muita paz. Bom, paramos nesse... Deixa eu vir aqui. Só um segundo, gente. Ok, paramos aqui, né? Foi o nosso ponto de partida. Vamos avançar agora. Observem, voltando aqui um pouco, para a gente fechar esse círculo, que houveram resultados, né? 16% de queda de homicídio, da violência como um todo, 14,7%, tá vendo? Então houve realmente, com a nova política de enfrentamento da criminalidade, contra a criminalidade dos Estados Unidos, houve realmente uma baixa, houve uma significativa melhora nos índices da criminalidade, ou seja, diminuíram, né? Bom, então nós vamos aqui partir agora para o modelo canadense, né? Que tem tido realmente um resultado significativo. A Polícia Comunitária do Canadá, né? Polícia Comunitária no Canadá é uma transição paulatina. Por quê? Porque a polícia canadense, né, era e ainda é um pouco de uma polícia ainda militarista ainda, né? Então é claro que era uma polícia ainda voltada para a gestão a partir do olhar do governo e não da comunidade, né? Mas evidentemente com o avançar de uma nova sociedade, buscando a construção da cultura da paz, houve a necessidade da polícia se ressignificar enquanto construtora sociológica dessa paz, né? E para isso, métodos tiveram que ser mudados, conceitos tiveram que ser ampliados e intervenções tiveram que ser feitas na ordem de gestão, orçamento e ações policiais com a comunidade. Nos últimos 20 anos, né, o descrédito na instituição policial, foram o descrédito da polícia no mundo inteiro que levou a retomar a ideia, o conceito, a reflexão de uma polícia comunitária. A mudança na filosofia de trabalho com nova educação de todos os policiais, ou seja, era preciso reformular as academias, os seus conceitos e o seu treinamento, a sua formação. Transmissão da ideia de que o policial está sempre perto, inclusive de bicicleta, ou seja, que a ideia não seria mais o policial ser um ente afastado do coletivo e do morador, do indivíduo, mas sim que ele estivesse cada vez mais próximo. E como fazer isso? Utilizar-se dos meios mais sociais possível. É a caminhada, é o cavalo, é a bicicleta, é o ir de casa em casa, é o conversar no final da tarde. Então o policial passou a ter uma outra dimensão de interação comunitária. Parceria público-privada. Aqui sim, aqui é muito importante, porque percebeu-se que sem a parceria do ente público com o privado, os empresários, as empresas, as lojas, não tinha como você construir aí os equipamentos necessários, né, para que houvesse a sistematização e ampliação com profundidade dos recursos locados para a ação policial, né? Então foi importante esse novo conceito, que até então, em todo mundo, a ideia é que parceria público-privada não poderia, o Estado não poderia aceitar nenhuma doação do privado, ficaria refém. Esse conceito eu alcancei quando eu estava como soldado, eu alcancei, a polícia pensava dessa forma realmente, e evidentemente com a mudança, a democracia trouxe todo um novo pensamento também nesse sentido, né? Então,
é importante pensar parceria público-privada na adoção exatamente de prédios, equipamentos, meios, condições, logísticas para o implemento de uma filosofia de polícia comunitária. Não só para o implemento da polícia comunitária, mas para o implemento de uma política criminal no país. Isso é fundamental. Município mais população, mais polícia. Não dá para se fazer polícia comunitária se o município não participa. É o primeiro ente, né? O Estado e o Estado brasileiro. Então, a gente precisa pensar que o município, enquanto ente, a população enquanto sociedade e a polícia enquanto gestão do sistema criminal precisam estar juntas na resolutividade dos problemas que envolvem a segurança pública. Observe que aquele antigo fardamento, né, mais militarizado, foi trocado por um fardamento mais moderno, mais acessível, mais possibilitador de movimento, e todo acompanha as tendências sociais, modernas, jovens, né? Observe os óculos dos policiais, observem o capacete, as luvas, observe o rádio, o short. Era impossível pensar na década de 90 na Paraíba um policial usar um equipamento desse, um fardamento desse, um óculos desse, porque era militarizado demais. Então, não só na Paraíba, como no Canadá, como nos Estados Unidos, como em qualquer outro lugar do mundo, antes de 90, década de 80, 70, isso aí era impossível, né? E há um novo conceito na elaboração dos equipamentos para o trabalho e atividade policial. A participação popular, né? Aqui são dois símbolos, né? Que a gente tem, Inglaterra, Estados Unidos. Bom, essa participação popular é importante porque é a evolução de uma sociedade que traz a evolução de uma polícia. A polícia precisa acompanhar essa evolução. Ainda sobre a participação da população. Voluntários e atendentes nos postos policiais. Liberação dos policiais para o serviço de rua. Ou seja, pessoas foram convidadas para trabalhar nas delegacias, dando liberdade aos policiais irem para as ruas para não terem que cuidar das delegacias. Cuidar da delegacia, cuidar do OPS, demanda tempo, a questão da limpeza, a parte administrativa, a parte cartorial, a parte de gestão, a manutenção. Então, os policiais passam a se ocupar com essas atividades, deixando muito a rua. Então, com essa nova ideia, essa nova participação da população, você vai ter pessoas que são voluntárias a trabalhar nas unidades, liberando os policiais para ir para as ruas. Isso aconteceu no Japão, nos Estados Unidos, no Canadá. Atualmente no Brasil não temos grandes modelos nesse sentido, grandes experiências. Pessoas aposentadas trabalham gratuita e voluntariamente nas repartições policiais, né? As pessoas que já estão aposentadas, tendo ela uma ideia do seu papel, uma profundidade, uma concepção profunda do seu papel social, ela passa a destinar algum tempo de seu tempo, vida, para poder ajudar na polícia, ajudar a polícia, e aí os policiais são liberados para ir para as ruas, porque tem alguém lá para, como voluntário, ajudar nas repartições. A polícia oferece curso à comunidade e a visita como integrante da sociedade local e nacional, ou seja, a polícia passou a oferecer programas de curso na área de educação de trânsito, na área de educação de civilidade, na área de educação de segurança, de comportamento e atitude. Então, diversas áreas foram contempladas para que as pessoas conhecessem um pouco, que também elas poderiam ajudar na concepção de segurança individual. E isso, evidentemente, ajudaria também na concepção de segurança coletiva. Na ação policial, sacar arma é o último recurso. Para o policial canadense, sacar arma é o último recurso. A arma é no code. E os policiais têm orgulho de não usar a violência. Ou seja, e evidentemente, nós sabemos que o policial mais na América do Sul, o policial mais afastado, qualquer policial de qualquer lugar do mundo, mais afastado da concepção de filosofia de polícia comunitária, ele vai dar prioridade à intervenção com arma na mão. O uso da arma passa a ser uma prioridade. Evidentemente que áreas territoriais tomadas pelo mundo do crime, que não dá para ser diferente.
Mas ali é uma outra questão, ali não houve um trabalho criminal antecipado, não houve uma prevenção antecipada, não houve uma tomada de território antecipada. Então, para o policial canadense, não utilizar arma e não ser violento é uma prioridade. E se houver necessidade de agir com repressão, como é que eu faço? O policial canadense pensa dessa forma. Ele tem uma escala, né, progressiva. O PRF aqui na Paraíba e no Brasil adota exatamente essa escala, né? A presença policial, a advertência verbal, não resista à polícia, levante as mãos, se entregue. Em caso de resistência, use spray de pimenta nos olhos, nariz, chave de braço, na lateral do pescoço, e para evitar a asfixia e provocar a submissão. Disparo de arma de fogo em último caso, com o objetivo de imobilizar e não de matar. Uso de algemas permitido nas mesmas condições que a realidade brasileira na súmula 11 do STF. Essa súmula 11 do STF, ela diz o quê? Que você não deve algemar, e se algemar, você tem que justificar, dizer o porquê, fazer o relatório. E no relatório você tem que dizer que foi necessário para que os policiais não sofressem agressão violenta contra suas vidas, para que terceiros não pudessem sofrer agressões violentas das suas vidas, para que o acusado tivesse a sua integridade física preservada e para que não houvesse, e já haveria o risco de fuga, para que não houvesse a fuga. São os 4 princípios que todos os policiais são obrigados a saber de cor, salteado, como fosse um mantra, para evitar responder um processo na justiça e ser prejudicado e descredenciar a polícia perante a sociedade. Eu queria chamar a atenção que esses conceitos que estão aqui, eles já evoluíram, né? Tanto lá quanto aqui. Usar spray de pimenta tem toda uma norma técnica, não é chegar e usar, colocar o spray no coldre, spray, e usá-lo. Não é assim. Você tem que ter todo um procedimento, seguir as normas institucionais. Você não pode fazer polícia de acordo com o que você pensa, com o que você acha, como você acha que poderia fazer. Não. Assim você está fora do arcabouço teórico jurídico, do arcabouço teórico prático, metodológico, de treinamento, ensino e aprendizado da Polícia Militar da Paraíba e das regras da SENASP. Então você precisa utilizar o spray, leia com atenção como vai utilizar o spray, como é a tática e como é a técnica e como é a intervenção. Se você vai usar uma chave de braço no pescoço de alguém, você precisa ler essas normas técnicas, você precisa conhecer o espaço psicofísico do seu abordado, entender qual é o limite dele. E você tem que praticar para que não cause um dano maior e venha responder e ser expulso da polícia por ter matado alguém asfixiando ao pescoço, como aconteceu recentemente agora nos Estados Unidos, um policial ao asfixiar alguém com um mata-leão, recentemente, né? Então, vai responder um processo, ser demitido da corporação e ficar sem seu emprego. Então, a gente precisa realmente... As técnicas existem, os mecanismos existem, as possibilidades são inúmeras, mas siga o regulamento, siga o institucional e não as emoções, não o que você acha que pode fazer por conta própria. O disparo, em último caso, com o objetivo de imobilizar e não de matar. Aqui fica muito claro que o policial canadense ele não tem intenção de matar, ele tem intenção de proteger a vida. A arma é apenas um instrumento de defesa e com o objetivo de imobilizar o indivíduo, ou pelo menos tentar evitar que ele torne-se letal. O uso de algemas, como a gente foi falado, seguindo as normas da súmula do STF no Brasil. A agilidade da polícia, e da justiça é também uma questão importante para se pensar, já que lá, em qualquer lugar do mundo, para uma polícia ela funcionar de forma eficiente, efetiva, eficaz, o sistema de justiça criminal precisa funcionar. E dentro do sistema de justiça criminal, o criminal precisa funcionar. Ou seja, o sistema prisional precisa dar as condições necessárias para que as pessoas possam responder pelos seus crimes. Né? Então, a oposição à prisão desnecessárias. Lá, há uma oposição a prisões desnecessárias. Existem delitos que podem ser tratados sem que a pessoa tenha que ir para o cárcere, inserir-se no sistema prisional ou ter contato com um preso de alta periculosidade. O destino do preso é resolvido em 24 horas. Ou seja, o juiz plantonista ele está lá para resolver aquela questão. Né?
Prisão até 24 horas, cela com, no máximo, 5 pessoas. E um telefone para o preso entrar em contato com o advogado. Ou seja, há um mecanismo de que o preso tenha as condições necessárias de fazer contato com o seu advogado, com sua família. Utilização abundante de penas alternativas. O que são penas alternativas? São penas que o Estado determina que não seja de ordem carcerária, mas sim de ordem correcional, no sentido de que ele vai prestar serviços à comunidade ou ao próprio Estado. Então, as penas alternativas surgiram na década de 90, acompanhei de perto esse aqui na Paraíba, é de extrema importância porque abranda a demanda exorbitante do sistema carcerário do país. Então, as pessoas que têm delitos de pequeno poder ofensivo, elas poderão sofrer penas alternativas de pagação de cestas básicas, prestação de serviços em instituições de educação, de saúde, de segurança. Isso evita que as pessoas que estão iniciando no mundo do crime adentrem os presídios, se especializem e virem pessoas que passem a ser soldados do crime, muitas delas cometendo barbaridades poderia ter sido evitado lá atrás com as penas alternativas. As instituições carcerárias. Instituição carcerária é própria para indivíduos presos por mais de 24 horas. Então, separar os presos perigosos, psicopatas, sociopatas, dos desviantes de conduta. São dois mundos diferentes. Um, provavelmente, não terá os 76% de sociopatas presos no mundo não terão, provavelmente, solução. É muito provável. Teria que ser mas os desvios de conduta, sim, tem. É possível, porque o desvio de conduta tem, sim, possibilidade de ser corrigido. Instituição carcerária própria para indivíduos presos por mais de 24 horas. Então, é importante termos essa questão de não estarmos no sentido de dizer assim, todo mundo igual. Não, todo mundo não é igual. Organização da polícia. Bom, quase lá no Canadá, observem o fardamento dessas policiais. É bastante significativa a visão que a gente vê uma polícia, aos nossos ver, a gente pode dizer que é uma polícia bastante militarizada pela farda, então a gente percebe que ainda há um regramento que conserva essa parte simbólica da polícia no Canadá, mas espiritualizando por uma nova formação que é a filosofia de polícia comunitária. Então, quase 800 instituições, alguém pode dizer assim, mas sargento, lá tem 800 instituições policiais? Sim. No Brasil nós somos 6, basicamente, está lá na Constituição. Nos Estados Unidos são 19 mil, no Canadá são 800 mil. Então, lá no Canadá, nós temos 800 instituições federais, provinciais e municipais. As provinciais são os estados, como fosse aqui na Paraíba. Lá nos Estados Unidos tem os xerifados, também. Bom, municipais, concorrência pública. No município é uma concorrência pública, ou seja, é feita a seleção pública, parecida com no Brasil, A Polícia Montada do Canadá é a que coordena todos os trabalhos da polícia. É o que estabelece a política criminal, basicamente. Ela oferece ao governo as bases de uma política criminal e o governo faz a gestão política. Então, a Polícia Montada do Canadá coordena os trabalhos das polícias, estabelecendo normas, padrões e treinamento em todo o país. Todas as estruturas policiais equipadas com foco na filosofia de polícia comunitária. Aqui é importante a gente perceber que há uma composição de ideias de gestão política. Não é algo desconexo. Não é cada um faz do seu jeito, não é cada estado faz do seu jeito, não é cada município faz do seu jeito, não é cada policial faz do seu jeito a polícia. Lá existem normas criteriosas, padronizadas, formuladas a partir de políticas públicas de segurança, combinada, concordada a partir de dados específicos, gestão definida e política social já estabelecida. Vamos falar agora um pouquinho do Japão. O Japão, eu queria
colocar, o Japão ele é um caso atípico, né? O Japão é um caso atípico porque o Japão ele usa ainda a farda, né, bastante militarizada, inclusive, né, mas não é militar. Policiamento fardado baseado na estrutura da Polícia Nacional Japonesa. 1879 e tem 15 mil postos policiais em todo o país. Bom, a polícia japonesa, ela, a partir de 1879, ela foi criada, né, e mantém até hoje os mesmos ritos, de uma polícia próxima à comunidade, que interage muito com a comunidade e que busca sempre a prevenção. A prevenção é a busca incansável dos japoneses na segurança pública. Eu queria chamar a atenção que 1879 é o início, mas para que a polícia japonesa tivesse esse padrão desde aquela época, que é bem mais antigo que os demais, em 1730, 1750, por aí, houve uma revolução no Japão, e que os dois sistemas políticos nacionais se depararam aí com o Ocidente. E houve aí toda uma intervenção do Ocidente e muita coisa foi copiada e foi necessário fazer uma reformulação dos diversos postos de comando no Japão e passaram a se chamar prefeituras, né? E as prefeituras passaram a gerar gestão da comunidade. E isso influenciou diretamente os postos de serviços de segurança pública, que foi nascendo exatamente nesse momento. A partir de 1979 já estava influenciado por uma gestão a partir do diálogo, o político local com a comunidade, a polícia local com a comunidade. Bom, nós temos os Kobans e Chuzeshus, né? O Shuzeshu, como é chamado lá na língua japonesa. Então, os Kobans é uma experiência junto com os Shuzeshus e é importante salientar que são experiências que deram certo, né? A estrutura e distribuição do efetivo japonês em 1998. Vamos falar daqui a pouquinho um pouco dos Kobans, né? Bom, a Agência Nacional de Polícia, ela tem 7.600 pessoas, 1.400 policiais, 900 guardas imperial e 5.300 funcionários civis. Observem que é o inverso do Brasil e da maior parte do mundo. Tem muita gente civil, funcionário, fazendo a parte de gestão, né, de que policiais. E tem mais policiais nas ruas, né? Então, isso eles dão prioridade. Nas províncias dos estados, são 256 mil, 226 mil policiais, 30 mil funcionários civis. Isso em 1998. Se a gente comparar ao Brasil, né, fica bem distante os números. Distribuição do policiamento. Policiamento do Japão. Policiamento comunitário fardado. 40% dos policiais estão fardados no Japão, né? Isso quer dizer que nós temos aproximadamente aí 90 mil policiais. 90.400. Outras modalidades de policiamento, 60%. 135.600 policiais. Então, existe aí uma diversidade para o território japonês nas modalidades de policiamento com filosofia de polícia comunitária. Distribuição dentro do policiamento comunitário fardado. Policiamento comunitário fardado. Aplicação do efetivo. Então você tem 15% aí, 20% e 65%. Observe que é um número muito significativo. Tá? Policiamento comunitário fardado, você tem aí um total de 20%. Tá? E aqui embaixo, essa linha azul, como vocês podem perceber, 65% e em cima 15%. Quer dizer que 40% dos policiais estão fardados no Japão. É muita coisa. Né? Mas, por outro lado, tem muita gente que não está fardado, está fazendo diversos tipos de modalidade de policiamento, complementando esse leque de atividade de polícia. E se a gente remontar isso como reflexão para o Brasil, para o resto do mundo, a gente percebe, por exemplo, que no Brasil tem mais policiais fardados e muito pouca gente fazendo serviço paisano civil. Basta ver a parte de inteligência
que é bastante pequena no país, né? No Brasil. Premissa importante para a polícia japonesa. Aqui está a tecla-chave da questão, né? O que é importante naquela reflexão que a gente fez? Como eu vejo a polícia, como a polícia me vê, como a sociedade, como é que eu vejo a sociedade, como é que a sociedade me vê. Então, o que é para o policial japonês importante? Hein? Ele pensa assim, a polícia, o sistema policial lá pensa assim, é impossível investigar todos os crimes. Então, vamos preveni-los, vamos evitar que eles aconteçam, né? Impedir crimes e acidentes é mais importante do que realizar prisões e prestar socorro. Olha só que vai na contramão do que nós aqui no Brasil às vezes pensamos, né? A ideia aqui é quanto mais prisões, melhor, né? E é uma visão distorcida da realidade, né? Então, impedir que os crimes aconteçam é mais importante, evidentemente. Nós temos que ter essa clareza, com profundidade. Depois que um crime ocorre, um homicídio, uma morte ocorre, ela é irreparável. Quanto é que vale uma vida? Quanto é que vale uma vida de um policial? É imensurável. Então, não pode-se pensar longe disso. Nós precisamos impedir os crimes. Para isso, mais prevenção. Como fazer mais prevenção? Polícia menos reativa e mais preventiva. Resolução, aqui ó. Resolução de problemas antes que eles aconteçam ou se tornem graves. Lembra da teoria da janela quebrada? A criança quebra a janela de alguém desce, vai brigar com a criança, vai discutir, vai agredir, desce o pai, a mãe, um familiar, alguém, há um homicídio devido a uma discórdia, né? E aí gera toda uma problemática para o Estado. Seria melhor que o problema não fosse resolvido, que a população local fosse orientada, que os pais estivessem perto dos seus filhos e orientassem seus filhos, e que não houvesse janelas quebradas para não haver embate, não haver violência, não haver o homicídio, né? Não torne os fatos leves e graves. Aqui, ó, os policiais gozam de autonomia e liberdade para trabalhar como solucionadores dos problemas da comunidade. Ou seja, lá o policial ele é um gestor. Não tem o soldado, o capitão e o coronel e que tem que ter uma ordem hierárquica, obediência para poder resolver os problemas da comunidade. Não! Isso aí é na instituição, no segmento policial. O policial lá tem liberdade de resolver os problemas de acordo com, evidentemente, com as orientações institucionais da polícia japonesa, mas ele tem liberdade de gestão para agir, né? Descentralização das bases. Então, nós temos lá as bases são ligadas, né, às companhias. Cada linha territorial no Japão tem suas companhias, mas elas apenas administram, mas as bases são descentralizadas. Elas não precisam a todo tempo se remeter à questão doutrinária das companhias. Então, 15 mil distribuídas em todo o país que funcionam 24 horas por dia. Os Kobans e Shuzashis, né? Shuzashis. Quem constrói? Quem cuida da manutenção? Qual o critério para instalação e localização e quem estabelece esses critérios? Isso aqui é a parte de gestão, né? O Koban e o Shuzasho, vizinhos solidários, como é chamado lá, essas unidades aqui, quem constrói? As prefeituras. Né? As prefeituras constroem. Quem cuida da manutenção? A comunidade. As pessoas de idosos que voluntariam seu tempo, as pessoas que são até policiais que têm mais tempo, vão lá e fazem os serviços voluntários. Então, a comunidade, ela se auto-olha e diz, olha, eu vivo nesse território, eu quero paz, eu não quero insegurança, então eu vou participar ativamente da atividade que propõe segurança. Qual o critério para a instalação de localização? O critério é a comunidade que faz o critério, a necessidade da comunidade. Não é o Estado dizer, vamos implantar, como aqui no Brasil, né? O Estado diz assim, vamos implantar uma unidade em tal local. Muitas vezes não passou pelo crivo da comunidade, né? E aí é a comunidade lá quem faz essa escolha. E quem estabelece os critérios é a sociedade local, a comunidade, com a polícia, a gestão e o governo, ou seja, o município e o Estado.
Área de maior necessidade policial. Então, existe rodízio de policiais, que esse é um problema sério em todo mundo, né? Mesmo nas polícias que adotam a filosofia comunitária, que estão bem à frente, tem esse problema de rodízio de policiais. Muitas vezes não dá para segurar um policial por muitos anos no local só, né? Turnos de 8, 12 ou 24 horas. Lá tem a descompressão. Essa questão da descompressão é muito aceitável lá na polícia japonesa. Eles têm uma descompressão de 6 horas a 8 horas. Aqui são 2 horas. Então eles entendem que o policial precisa estar mais descansado. Mas a gente também aqui temos, as demandas são bem maiores, né? Reunião com a comunidade, chamada de conselho comunitário, 2 a 3 vezes ao ano. Então, todo ano, de 2 a 3 vezes, existem os conselhos comunitários. O que são os conselhos comunitários? São pessoas escolhidas pela própria comunidade para fazer as devidas intervenções junto a polícias nas demandas da sociedade local, das necessidades de segurança para a comunidade local. Eles têm, inclusive, mandato fixo por 2 anos, né? E se comunicam a todo momento para resolver a problemática ou problemas que surjam na questão da ordem da segurança pública. Tempo de permanência de um policial no mesmo comando, 2 a 5 anos. Então, a cada 2 a 5 anos, o policial pode ser remanejado do comando e ir para outra unidade. Se ligam diretamente à Police Station, que é uma espécie de delegacia. Então, você tem lá a delegacia, que seria a companhia, como a gente chama aqui no Brasil, e está ligado diretamente lá, mas tem uma total independência de gestão. Tá? Atividade desenvolvida pelo Coban: atendimento às pessoas, recebimento e transmissão de mensagens, preenchimento. Isso aqui é o dia a dia, né? Então, eles atendem pessoas, recebem transmissão de mensagem, enviam mensagens, preenchimento de relatório de serviço. Uma coisa importante, lá eles escrevem tudo. Então, tudo é feito um relatório, comunicado, passa por um crivo estatístico e passa pela análise para melhorar o serviço no dia seguinte, na quinzena seguinte, nos meses seguintes. Então, nada está desconexo. Então, há um departamento específico para que haja a análise dos dados e essas análises se transformem em serviços práticos, né? Inclusive para subsidiar o policial de conhecimento sobre a área que ele está atuando, o porquê como ele está atuando, quando ele vai atuar, como, com quem, qual o efeito que ele vai fazer, que aquela atuação alcance a comunidade local. Faxina e manutenção de material, ou seja, há uma manutenção do estabelecimento orgânico, né, e do material que é necessário para o funcionamento cartorial e o funcionamento lá administrativo e operacional da base. Patrulhamento a pé, de bicicleta geralmente, ou motocicletas nas áreas abrangidas pelo Coban. Tem muita viatura também, mas nas áreas mais populacionais, maiores, as grandes cidades, né? Visitas às residências, casas comerciais, escritórios de serviço. Isso aqui é fantástico, porque é uma coisa que eles tomaram como espírito do tempo deles lá, né? Então eles visitam as residências, coisa que a gente aqui parece ser impensável isso, você trabalhar no posto policial comunitário e mapear uma determinada comunidade e visitar casa a casa, saber dos problemas, das necessidades, né? Lá, por exemplo, em 2010, começaram houve algumas bicicletas roubadas, né, numa região lá, e eles começaram a pesquisar por que estavam sendo roubadas essas bicicletas. E depois perceberam que era importante colocar lá, o Estado fazer um local para que as bicicletas ficassem e tivesse o seu cadeado. E isso foi feito, e depois as pessoas foram visitar suas casas e receberam orientação para não deixar suas bicicletas na rua, deixarem fechadas no cadeado e informar qualquer presença estranha no local. Então, são coisas que uma coisa é questionada da outra, nada está desconexa, né? Então, aqui no Brasil, a gente tem esse problema. Há um delito, a polícia vai no local, informa o CIOP, vai embora, não volta mais e não, pronto, ali terminou a lei. E isso não é prevenção, né? Aí, pelo contrário, deve-se haver uma crítica forte no pensar a polícia como uma ideia sistemática de ações preventivas, coercitivas e reativas. Né? Visita a pessoa idosa e escola. Aí eles mantêm a cultura milenar
de saber que os idosos detêm conhecimento e as escolas detêm conhecimento e são berçários do conhecimento. É na escola que se formam os novos jovens para grandes cidadãos. São os idosos que detêm o conhecimento de uma cultura milenar para formar jovens e cidadãos. Isso é importante porque as polícias, no Japão, a polícia japonesa, ela se apropria bem disso e ela não perde de vista isso. Isso dá muita legitimidade. Isso é importante saber, como experiência pessoal aqui do Sargento Pereira. Toda vez que eu chego numa comunidade, a primeira coisa que eu procuro são os idosos. Quem é o mais idoso aqui? E vou lá conversar com ele. Depois eu vou de novo. Depois eu tomo um café. As pessoas começam a observar que há uma proximidade do sargento com aquele idoso. E há uma receptividade. E as pessoas começam a dar legitimidade e acreditar que eu não sou o leão para lá morder ninguém, e sim para resolver os problemas. Isso é muito bom. Isso funciona bem demais, porque as pessoas começam a confiar. Daqui a pouco... Por quê? Porque aquele idoso, ele, de uma forma ou de outra, ele é o mais velho, ele tem credencial, ele é a matriz, ele é o ramo principal da existência daquela comunidade. Isso dá legitimidade ao policial a se aproximar das outras pessoas. Muitas vezes aquela senhora, ela cuidou do filho do vizinho, que depois cuidou do filho dele, depois cuidou do neto dele, e às vezes é parteira de 2, 3, 4 filhos de um traficante, de um mini empresário, de uma senhora. Isso se espalha, né? Isso é fantástico, a gente conhecer os idosos de uma comunidade, se aproximar deles e entendê-los. E eles têm muito a nos ensinar, muito mesmo. Bom, gente, aqui algumas experiências, né, que a gente aproveitou aí durante o tempo. Aliás, aqui é do Brasil, né? As experiências no Brasil de polícia comunitária, né? Vejam fotos de Minas Gerais, os policiais aqui conversando com as pessoas vestindo a cara. Aqui já é o início no Brasil, né? Da vinda da filosofia de polícia comunitária, anos 90, 2000, 2010. Aqui a gente já alcança 2014, né? 2014, estou vendo aqui 2015, a construção da base. Então, a polícia de São Paulo já começa a adotar uma outra filosofia, né? De interação com a comunidade. Bom, aqui é uma experiência na Paraíba mesmo, tá? Paraíba, aqui é o Sargento Pereira com a comunidade aqui no Gásio, no Valentina, o Nice de Oliveira. Lá a gente conseguiu estabelecer uma conexão muito forte com a comunidade, com as crianças. Aqui foi no Valentina de Figueiredo. A gente conseguiu reunir a comunidade para discutir segurança pública. O Coronel Valério é extremamente perceptível e sensível à questão da comunidade. Nos ofereceu aí toda a ajuda possível e a Polícia Comunitária, através do comandante Valério e dos policiais que trabalham no 5º Batalhão, nos atendeu e a gente conseguiu aí se comunicar bem com a comunidade e desenvolver várias atividades de policiamento comunitário. Aqui foi uma ação do Coronel Valério, 5º Batalhão, comandante-geral da Polícia Militar esteve presente também, uma ação dele, onde foi feito aqui entrega de presentes no Natal, final de ano, às crianças de uma comunidade extremamente empobrecida, sofredora e que precisa de ajuda até hoje. O pessoal do Carandiru, a chamada Torre de Babel, que tem um outro nome lá, mas ficou conhecida como Torre de Babel pela a extrema miserabilidade e pobreza que lá existe. Eu conheço praticamente todas as casas da Torre de Babel. Eu conheço a parte de trás da Torre de Babel, que é o buraco negro, né, lá embaixo. Ninguém quer descer lá, eu descia lá para conversar. Tem pessoas muito pobres, a linha da baixa da pobreza, morando em buracos ali, né, infelizmente, e que precisa realmente de ajuda. E as crianças sofrem muito e a gente fez, aqui é a tenente lá que nos ajudou, né, os policiais também que nos ajudaram. Aqui nas escolas, eu mantenho agora, nesse momento, estou na coordenadoria, na parte mais elaborativa, mas quando eu estou na rua, mantenho a minha visita nas escolas. Então, o 5º Batalhão, as escolas, Mangabeira, Gásio, aquela região ali do Grotão, funcionar todas as escolas, os alunos da 3ª série à 8ª série me conhecem. Eu vou em sala de aula no início do ano,
Eu vou uma vez no início do ano, converso com a direção, muitos já me conhecem, né? E já faço a primeira visita na sala de aula, eu vou de sala de aula, fardado. E muitos alunos já me conhecem e passo 3, 4 minutos conversando com eles, faço uma mini palestra, né? Uma vez por ano nessa escola eu faço uma reunião com os pais, com os professores, papel do pai, da família na sociedade, na escola e na segurança pública. É o nome da minha palestra e faço também uma palestra com os alunos no final do ano, que aí você já engata para o próximo ano, pai, comunidade, aluno e escola, né? Aqui nas comunidades eu faço isso aqui mesmo, sento para conversar com mais idosos, aqui não é uma foto, tem inúmeras fotos, eu sou meu apegado com foto para registrar, né? Então a gente registra muito, botei essa foto aqui, ela ganhou vários elogios na internet, eu preferi colocar ela. Aqui é as comunidades quilombolas que eu visito bastante, né, na Paraíba, não só em João Pessoa, mas na Paraíba, aqui está Valentina Figueiredo, mas conheço várias comunidades quilombolas na Paraíba, tenho vários amigos. Aqui é a Escola Integral, num trabalho nosso, lá no GAS, o secretário de Segurança Pública da Paraíba, Cláudio Lima, nos convidou para apresentar o nosso trabalho das escolas, e aí a gente fez uma apresentação aqui, os alunos estavam presentes, a gente participou com ele dessas fotos. Aqui também na comunidade, que é o coronel subcomandante do batalhão, a tenente, as ações lá no 5º Batalhão. Comandante-geral, coronel Euler Chaves, um ideólogo da paz e, sem dúvida, uma das pessoas mais abertas à cultura, à construção da paz no Brasil e na Paraíba, e que tem cada vez mais demonstrado que a polícia precisa estar junto dos índios, da comunidade LGBT, dos professores, dos pobres, das mulheres, de todas as pessoas, das minorias, das pessoas que realmente precisam de apoio do Estado, da polícia, sem abrir mão da ordem, da lei e da paz, da gestão pública, de segurança. Aqui um grande policial, acho que foi um dos maiores policiais que eu conheci, o Cabo Nascimento, hoje deve ser sargento, não trabalhamos mais juntos, mas me deu um apoio muito grande lá na região do 5º Batalhão, uma região enorme, e eu e ele, numa única reunião, a gente distribuiu 800 convites. Você pensar que 800 convites para uma reunião, eu e esse cabo, esse militar, acreditando na polícia comunitária, fez esse trabalho. E andávamos e ando ainda fora da viatura, fora da viatura, raramente estou dentro da viatura, sempre fora. E aqui eu costumo destacar o serviço da CEATUR, que tem feito um policiamento aproximado com a comunidade aqui do Alto Plano, João Pessoa, da praia, da região. Eu destaco o serviço de excelência dessa companhia. Agora vou dar uma paradinha para o terceiro vídeo e voltamos daqui a pouco. Um grande abraço a todos.